vou dizer para o povo de Corinto, sempre pois meus imitadores, não era um homem comum, não era um homem qualquer, era um homem que sabia o que estava falando e por que ele estava falando. Assim era Paulo, era um homem aplicado, era um homem que ele não estava nem preocupado de agradar ninguém, ele estava preocupado de agradar aquele que o alistou. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Mas o que eu quero dizer com isso? Que era um homem, louvado seja Deus, que onde ele passava ele já não era mais temido, mas ele era respeitado. Olha para você ver a diferença. Uma coisa é a pessoa ser temido porque ele é violento, outra coisa é você ser respeitado porque onde você passa você gera impacto. Assim era Saulo. Eu quero acreditar, irmãos, que a responsabilidade daquele homem aumentou ainda mais, porque naquela época ele representava o exército romano, ele era obediente àquele povo, a fazer perversidades para o povo de Deus. Assim era Saulo. Mas quando ele teve um encontro não casual, mas um encontro real com Jesus Cristo, a história dele foi mudada e a aplicação de Saulo a fazer a obra de Deus era diferente. Era ainda maior a responsabilidade, porque ele não estava representando ordens terrenas, ele estava representando ordens celestiais. Glória a Deus. Mas o que eu quero falar nesta tarde é que Saulo, para ele falar isso, ele era um homem que ele era exemplo. Ele era um homem, ser imitador, irmãos, como Saulo diz aqui, é aonde nós passarmos, as pessoas vêem diferença. Louvado seja Deus. Imitador é aquele que não é perfeito, mas ele se esforça para chegar a uma perfeição, o máximo que ele pode, a quem aquele está imitando. Louvado seja Deus. Assim era Saulo. Quando ele falou isso, ele não falou simplesmente para demonstrar para o povo que era uma mensagem bonita, não, irmãos. Ele falava porque ele verdadeiramente ele era o imitador de Cristo. Ele não temia a ninguém. Aonde ele chegava, independente que ele fosse bem visto ou mal visto, independente que ele fosse aplaudido na sua chegada, ele fazia aquilo que era ordenado. Assim era Paulo. Sofreu prisões. Por quê? Porque ele não se preocupava em agradar ao homem. E nesta tarde, na nossa vida, não é diferente. Será que nós somos imitadores de Cristo como Saulo? Ou será que às vezes nós agradamos a alguém e entristecemos aquele que nos alistou? Louvado seja Deus. Papai do céu. Imitador, irmãos, não é a mesma coisa que xerox, não. Imitador é aquele que ele não é o original, porque o original é Cristo, mas ele tem a autenticação que é o sangue de Cristo na sua vida. Glória a Deus. Assim é o imitador. Porque se nós olharmos para alguém que imita um artista, pode ver que ele está imitando o artista, ele não é a pessoa do artista, ele é o imitador. Mas o cara às vezes ele faz curso de teatro, ele faz curso não sei do que. Por quê? Porque ele quer se aperfeiçoar ao máximo para a imitação daquele artista. Será que nós temos nos esforçado para imitar a Cristo? Porque uma coisa é certa, irmãos, aquele que é imitador de Cristo, ele é diferente. Aonde ele chega, ainda que as pessoas não gostem dele, mas as pessoas têm que o respeitar. Assim é o imitador. Fulano eu não gosto dele, mas ele é um homem de Deus. Louvado seja Deus. Será que os nossos vizinhos, nossos parentes podem dizer que nós somos imitadores de Cristo? Porque há pessoas, irmãos, há cristãos que muitas vezes nem os seus parentes sabem a vida dele, mas o seu vizinho sabe. Será que se a nossa salvação dependesse dos nossos vizinhos dizer para Cristo se nós merecemos a salvação, será que a nossa salvação estaria comprometida? Ou será que os nossos vizinhos podem testificar coisas boas de nós como imitadores? Louvado seja Deus. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela nos fala que nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunha. Nós não somos anônimos, como eu já falei. Eu vou fazer porque ninguém está me vendo. Engano seu. Às vezes sempre tem alguém de olho. Ainda que você diga assim, mas não tem ninguém me vendo, sempre tem alguém de olho, irmão. E imitador de Deus, na onde ele passa,
ele tem que deixar, é obrigação. Ah, eu vou fazer um favor aqui para Jesus, vou deixar uma aparência boa. Não, é obrigação. Aonde você passa, a pessoa tem que ver Cristo em nossa vida. Não, ali verdadeiramente é um imitador. Eu não gosto dele, é um insuportável. Porque até muitas vezes é até um fanático, só sabe falar de Jesus. Mas eu tenho que admitir que ele é homem de Deus. Assim tem que ser, irmãos, a nossa vida. Porque imitador é aquele que, quando o pastor convoca, é um dos primeiros a pôr a mão no arado. Imitador não dá trabalho para pastor, não dá trabalho para líder de varões, louvado seja Deus. Não dá trabalho para líder de mocidade, não dá trabalho para ninguém. Por quê? Porque o imitador, ele sempre está ali, ele é um dos primeiros da fila. Louvado seja Deus. Que nós possamos ser, irmãos, como Saulo. Era um homem de exemplo. Era um homem que na sua perversidade ele dava o seu melhor. Mas quando ele conheceu aquele que é digno de toda a honra e toda a glória, ele dava o seu melhor. Ele não fazia as coisas relaxadamente, ele dava o melhor. Prova disso que ele sofreu açoites. Se ele fosse fazer de qualquer maneira, quando ele sofresse afrontas, ele recuava. Mas não, ele ia até o fim. Louvado seja Deus. Ser imitador, irmãos, é sofrer perseguições. Ah, eu quero ser imitador de Cristo, mas não, Jesus, não deixa a perseguição tomar conta da minha vida, não, senão eu vou dar uma parada na caminhada. Ser perseguidor tem que estar pronto a sofrer calúnia, açoites. Porque Saulo sofreu, irmãos. Eu estou falando aqui de um imitador, não é aquele que viveu mar de rosa, não, viveu açoites, calúnia, difamações. Assim foi a vida de Saulo. E que nesta tarde nós possamos ser imitadores, porque Saulo, ele foi o imitador de Cristo. Eu quero que o Ricardo leia para mim livro de Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5 e 6. Porque, irmãos, grande é o mundo, a terra está gemendo, a terra está chorando, o povo tem pedido socorro. E quem pode, louvado seja Deus, levar o socorro a essas pessoas? Somos nós. Mas se a pessoa olha para mim, eu até olho para o irmão Valmir, mas eu não vejo ele como um cristão, dá mau testemunho, é uma brigada dentro do seu lar, na rua onde ele mora é mal falado. E aí, será que o meu vizinho vai procurar socorro em mim, irmãos? Como um imitador de Cristo? Um homem todo embaraçado. Grande é a responsabilidade, irmãos. As vidas estão gemendo e ela muitas vezes ela olha em você, buscando uma esperança, buscando um socorro. Eu vou até a casa do fulano. Será que nós vamos dispersar essa pessoa com um conselho aprazível, ou será que nós vamos ignorar? Fala que eu não estou. E aí? Ser imitador, irmãos, é estar pronto para pôr a mão no arado. Ser imitador de Cristo é estar pronto para as emergências. Não estava na minha programação orar por fulano. Tem que estar preparado, não é programado. Assim é imitador. Saulo, quando ele era convocado, ele sempre estava preparado. Glória a Deus. Saulo não falava assim: espera aí que eu vou preparar minha bagagem, vou preparar meu equipamento e depois eu sigo. Não, na mesma hora, a hora de chegava, ele já estava a caminho. Assim é o imitador de Cristo, tem que estar preparado. Porque uma coisa é certa, irmãos, se nós não estivermos preparados, nós vamos ser pegos de surpresa. Louvado seja Deus, porque a terra, o povo está clamando por socorro. Se você tiver visão espiritual, você vê os seres humanos gemendo. Por quê, irmãos? Porque é uma aparência, é uma alegria, é uma felicidade artificial. O olhar do homem está rindo, mas o seu coração está todo partido e ele olha muitas vezes em mim e em você. Mas para isso nós temos que ser imitadores autenticados e não xerox. Os irmãos já viram o exemplo do xerox? Pega um xerox e tira várias cópias para você ver. Cada um que vai passando vai sair uma mancha. Pode prestar atenção para você ver.
Mas autêntica não. Se você tirar 100 cópias, ela vai durar. Então nós temos que ser autêntico. Ser imitação da imitação. Louvado seja Deus. Porque há pessoas que ela muitas vezes, ela não sabe nem por que ela está na igreja, irmão Renan. Ah, eu fui lá uma vez, gostei do louvor das irmãs, da mocidade, das crianças, dos varões, e estou lá. Imitador, irmãos, ele não é um frequentador de igreja. Imitador, ele é um servo de Deus. Glória a Deus. Nós temos que ser imitador de Cristo, e não imitador de cristão ou de crente. Ah, eu vou lá porque uma vez alguém me convidou, estou lá até hoje. Nós temos